Namastê. Então, quando a gente está buscando estar alinhado, porque a gente tem que entender que a própria cura pede centramento. A gente não encontra cura em desequilíbrio, né? Então a gente tem que buscar esse centramento de várias maneiras. Então, os pensamentos mais assertivos, as emoções mais assertivas, os momentos nos quais eu me alimento energeticamente. Então eu preciso trazer para a minha vida muitos momentos edificantes. E o momento mais importante é o momento que eu me preparo para o meu sono. Como é que eu me preparo para o meu sono? Então, a roupa, que é a roupa que está com a melhor vibração, a mais leve, a limpa. O quarto totalmente organizado e limpo, porque isso é muito importante. Durante o dia, precisa ter circulado ar nesse quarto. A gente tem que ter incidência de luz solar no quarto. A gente precisa ter trabalhado energeticamente esse quarto. Então é legal, de repente, deixar um mantra de cura, porque a gente tem vários mantras, um mantra para o Buda da medicina e várias vibrações que trabalham cura, trazer a consciência da cura, rolando durante o dia no repeat mesmo, para que a gente possa ter um ambiente propício para me refazer. Porque durante o sono não é o horário que eu me refaço das energias. Então a gente precisa preparar esse nosso sono. E o preparo desse nosso sono começa no momento em que a gente vai entrar na energia yin do dia, que é a partir das 6 horas da tarde, quando de fato o sol já está baixando e a gente volta para esse lugar de nutrição, de acolhimento, que é a energia yin, tá? E a energia yin, ela começa às 6 horas, ela tem o seu ápice na madrugada, entre 1 e 3 da manhã. Essa energia está bem alta no planeta. E é a energia da nutrição, por isso que a gente dorme nesse horário e a gente se nutre da energia nesse horário, tá? O sono fora desse horário, ele não é tão interessante, ele não te nutre. E todo o nosso mecanismo de funcionamento está relacionado com essa luminosidade, os momentos que a gente entra em contato com a luz, ou que a gente está em total escuridão, que representa também o nosso útero. Então, à noite é um momento que a gente está trabalhando muito o processo das excreções e eliminações, ou seja, limpando, tirando o que não serve. Então, todas as nossas energias, o corpo está com a energia focada nisso e a gente está produzindo hormônios também. E isso requer que a gente esteja num ambiente totalmente escuro, porque é isso. Quando não existia tecnologia, a gente ia dormir com o pôr do sol. E todos os animais na natureza se recolhem no momento que a luz do sol ela baixa. Então você vai ver que 5, 6 horas da tarde os pássaros estão todos se retornando, que os animais já estão se preparando, porque isso é estar em sincronicidade com a macro-realidade, em macro e micro. E o nosso organismo, todo o nosso corpo, ele respeita muito esse sistema natural. E ele respeita muito o sistema natural também das estações do ano. O alimento que eu como tem que estar totalmente alinhado com as estações do ano, porque o meu corpo está numa sincronicidade. Então, quando eu estou no inverno, eu vou precisar de mais energia, porque eu preciso de mais calor, eu tenho que produzir caloria, né? Eu preciso produzir um calor que eu não recebo do externo. Então, é um momento que, se eu não souber produzir esse calor, eu vou agravar. Por quê? Porque eu vou precisar de energia para esquentar tudo no meu corpo, para esquentar mais o meu corpo, e vai faltar energia para o processo da eliminação. Quando eu não elimino bem, eu gero toxina, acumulo toxina.
E as toxinas são causas de doença, de desequilíbrio. Então, a gente dá muito ênfase para o processo da eliminação e da limpeza, para que o nosso corpo não precise utilizar uma energia que está faltante hoje, né? Então, é importante esse momento do dormir, se preparar para o dormir, quando a gente entende que a gente vai se nutrir e vai dar um espaçamento para o corpo parar de digerir, porque a digestão rouba muito energia. E quando a gente tem que digerir, o corpo tem que decidir se vai digerir ou eliminar. E no processo da digestão, a gente tem um dos maiores gastos energéticos, que só perde para todo o funcionamento neurológico que a gente tem. Então, o corpo sempre vai preservar a energia para o cérebro e a energia que sobra ele vai utilizar para a digestão. E esse é um ponto. A gente tem colocado muita coisa para dentro. E o que é colocar para dentro? É estudo, é informação, são questões de relacionamento a serem digeridas. Então, todas essas questões tudo isso que a gente põe para dentro precisa ser digerido. E não é só os alimentos que a gente digere. Então, se a gente continua colocando muita coisa para dentro, quando a gente está no processo de adoecimento, a gente vai agravar o nosso quadro. Por quê? Porque sempre que a gente está doente, a gente se isola. Todos os animais da natureza se isolam e o ser humano se isola também. E quando a gente está doente, a gente perde o apetite, ninguém quer comer. Por que a gente não quer comer? Porque o corpo sabe que ele precisa agora eliminar e não digerir. E dessa forma, a gente também tem que parar de ler, de consumir conteúdo, de estudar, quando a gente está no processo de agravamento, né? Então, se a gente está buscando a cura, a gente tem que ir para um caminho natural, porque não existe máquina mais perfeita do que o corpo. Se a gente observa o próprio mecanismo do corpo para a cura, a gente vai entender que a gente precisa estar na sincronicidade com os horários e a gente precisa entender todo esse ciclo de funcionamento do meu corpo, qual é o horário que o meu corpo está produzindo o quê? E eu tenho que ajudar o meu corpo, não atrapalhar o meu corpo. E uma das coisas mais importantes é a compreensão da necessidade de energia. Então, numa escolha muito simples, que é escolher a roupa que eu vou usar, eu tenho um gasto absurdo de energia. Então, a gente não escolhe a roupa no momento que a gente está atrasado do dia. Então, você não vai deixar para escolher a roupa 10 minutos antes de sair, porque você vai ter um gasto energético que você não mensura nisso, né? E esse gasto ele pode se estender ao longo do dia, porque você fica a roupa, não escolhi, não tô bem, não tô legal, e isso vai te gerar uma demanda de ter que digerir algo que você não está nem percebendo, que todo momento você está mandando essa informação para o seu corpo digerir, né? Então todo esse preparo a gente precisa ter. Então organização, ordem, disciplina é fundamental para equilíbrio, é fundamental para cura. Limpeza é fundamental para cura. Ter todos os armários organizados é fundamental para cura. Por quê? Porque se eu tenho organização, eu tenho menor perda energética. Eu sei aonde as coisas estão, eu consigo estar organizado internamente. O que é ruim da desorganização externa? É que eu tenho perda de energia para pensar onde as coisas estão. Eu tenho perda de energia de ter que digerir algo que, putz, eu tenho horário, eu tenho que encontrar alguma coisa. Então a gente tem que parar de pensar nos condicionamentos sociais, de rótulos, de você é desorganizado, você tem que ser organizado para isso, e entender que a organização está relacionada com o fato de você poupar energia. E a gente tem que parar para pensar agora onde eu perco energia. Esse é o ponto para a cura. Isso é fundamental, uma base.
Então, se eu entendo que tudo gera perda de energia, quanta energia você perde no momento que você está atrasado, que você não sabe se come, se procura o papel que você tem que levar, no meio de toda a sua bagunça. E o quanto isso vai reverberar o seu dia inteiro, fazendo com que você perca energia. Então, isso não é uma questão de rótulo, isso é uma questão de crença, isso não é uma questão de condicionamento, né? Isso é uma questão de entender como eu funciono e aonde eu desequilibro. Ok? Vocês compreenderam isso? Então, o que mais gera perda de energia no seu dia a dia? Quando você perde energia? Eu acho que, para mim, o trabalho. O mais simples de desgaste. Mas como é que você perde energia no trabalho? O estresse. Então, assim, digerir os relacionamentos. Eu hoje, por exemplo, eu hoje estou dentro de um trabalho que eu não gosto. Estou lá exclusivamente por conta da parte financeira ainda. Mas tem dia que eu chego em casa, eu estou destruída. Não é isso que eu te perguntei aonde você perde energia. Mas eu acho que é no relacionamento com as pessoas. Você não sabe. Então vamos pensar o que você não está digerindo. O que está gerando para você essa necessidade constante de ter que digerir algo que eu não consigo digerir. O que é que não está sendo digerido? É isso que você tem que pensar. Porque aí você está tendo gasto energético. Tá? E você? Você? Não sabe. E você? Acho que estresse. Não, estresse não é uma resposta. Vai saber o que gera o estresse. O que você não digere para gerar o estresse. O estresse é o resultado da falta da digestão da energia para digerir. Tá, pensa. Tá vendo por que a gente está grave? A gente não entende nem onde está o desequilíbrio. Eu acho, não tenho certeza. Eu me culpo muito com a doença da minha filha. Eu acho que é um problema meu. Isso me causa uma ansiedade muito grande. Então, durante o dia inteiro, eu levo esse problema e essa ansiedade no pensamento. Será que ela está bem? Será que hoje ela vai estar bem e ela vai dormir bem? O que você não digere é a possibilidade dela morrer. Sim, com certeza. Então, essa possibilidade. O que você não concluiu, não entendeu, não identificou e não curou em você é o seu medo da morte. Ou medo de perder a sua filha. Sim. Esse é o ponto. Eu acho que eu tenho duas coisas. Uma coisa que faz perder energia é o fato de querer que meus pais e irmãos estejam nessa mesma busca por evolução que eu estou. E eles não estão. E eu fico querendo que isso aconteça e isso me tira muita energia. Outra coisa é uma falta de concentração. Não. Primeira volta. Por que você quer que eles... Porque eu acho que se faz bem pra mim, eu queria que eles estivessem nesse evento, mas eu sei que é muito individual, eu não posso forçar. Não é isso também. Não é real essa resposta. Não. E a questão de falta de concentração, mas talvez a falta de concentração, acho que você falou teria mais a ver com os alunos, eu não sou pessoa desorganizada, mas talvez precisasse ser mais pontual nisso. Talvez. Mas a falta de concentração hoje em dia tira a energia. Eu sempre fui uma pessoa com uma concentração muito boa, e hoje em dia eu perco às vezes. Eu sou a falta de organização com o meu tempo. Então isso me consome muita energia, porque eu não consigo organizar meu tempo. Eu sei que eu tenho que fazer muitas coisas, mas como eu não organizo meu tempo, no final do dia eu fico frustrado. Eu acho que você não é que você não organiza seu tempo. Você tem dificuldade de dizer não e acaba pegando mais coisa para fazer do que você pode. E você tem uma tendência a encaixar coisas no meio da sua organização. É isso que você tem que olhar. Aprender a dizer não. Eu sou bem nesse caminho dele também. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e acabo que eu não faço nada direito. E
E aí depois eu fico, porque não fiz, porque que tinha que fazer, porque não vi, porque meu Deus. Não, mas o dele é diferente, ele é solicitado. E aí as pessoas pedem algo dele que ele acaba deixando de fazer, encaixa e aí vai faltar o tempo para aquilo que ele tinha que fazer. Isso é outra coisa. Eu acho que é isso. Você é desorganizada mesmo. Eu vou meio que bolando tudo. Isso, você é desorganizada. É totalmente diferente. Não sei, mas pensando aqui no padrão que eu estou tentando quebrar nesses últimos anos, é a questão da resistência. De resistir a diversas situações, de não aceitar aquela situação como ela é. Isso eu acho que gera uma perda de energia muito grande para mim, mas eu tenho trabalhado muito nisso também. Mas de situação específica assim eu não consigo dizer. De organização não. Muito louco, você sabe que você não aceita e não consegue trazer uma situação. Tá vendo, né? Então não sei se o que você falou é real. Não consigo saber. Porque eu só vou saber baseado. Você teria que trazer muito claro isso. Se você não traz claro, eu não sei nem se isso está existindo de fato na sua vida. Porque eu não consigo pensar em alguma coisa. Então como é que você sabe que é isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a gente não se conhece nem no básico do básico, que é conseguir olhar com clareza o que está me fazendo ter perda de energia, que é o básico do básico. E depois a gente não sabe o que agrava, porque que a gente chega no ponto de começar a fazer o corpo não funcionar mais, não produzir hormônio corretamente, né? E aí a gente começa a agravar o nosso sistema endócrino, a gente começa a gravar uma série de coisas que está relacionada diretamente com a forma como eu interajo com o meio. É isso que a gente precisa ver em primeiríssimo lugar. Porque quando... Engraçado que falaste que o horário que a gente se nutre de uma de 2 da manhã, e eu, por estar nesse processo de perda, de tentar medo da morte da minha filha, eu não durmo, eu vou dormir umas 3 da manhã. E eu mesmo acabo me sabotando. Porque eu durmo bem, ela vai estar bem, né? E eu não dormindo, não me nutrindo, ela não vai também. E acaba afetando todo o campo dela, seja o meu campo. Sim, certeza. Então, nesse horário das 6, a partir das 6 a gente já tem que diminuir o nosso ritmo de pensamento, de atividades, de funções, e a gente já tem que começar a desacelerar para se preparar para o momento onde eu vou me nutrir mesmo e também vou gerar espaçamento para a eliminação, que é tão importante, para que eu possa ter energia no dia seguinte. Então, quando eu acordo, eu preciso ajudar o meu corpo também a concluir o processo de eliminação. Então, ele passou a noite inteira trazendo isso, né? Formando o bolo fecal, né? Você acumulando essa urina que você vai realmente eliminar, que ela é cheia de toxina, essa primeira urina da manhã, ela informa tudo o que o seu corpo tem, né? Por isso que a gente, quando faz exame, pega essa primeira urina do dia. A saburra da língua, que olha quanto o corpo precisou trabalhar para ir pondo para fora, né? As ramelas do olho, os catarros que a gente vê que fica no nariz quando acorda. Então, todo esse processo. E se a gente coloca isso tudo para dentro, a gente fez com que o corpo tenha trabalhado em vão. Então a gente precisa fazer um esforço de conseguir ajudar o corpo a eliminar isso. Então a gente raspa a língua para tirar essa burra antes de escovar os dentes ou escovar a língua e reabsorver aquilo, né? E a gente faz isso tudo antes de se alimentar, senão o corpo tudo para dentro. A gente lava realmente o nariz para ajudar a tirar aquilo que o corpo também reuniu, né? A gente faz o intestino funcionar no primeiro horário do dia, então a gente já começa tomando água,
né? Essa água que é morna com limão, ela vai ajudar a ativar o metabolismo também. A gente dá um foco muito grande para o intestino, então a gente tem que ter esse comprometimento com o nosso templo, com o nosso corpo, e tem que honrar isso acima de qualquer coisa, porque é o seu corpo que está trabalhando para que você tenha condições de experienciar. Mas o que a gente faz? A gente dá muito mais atenção para o externo do que para esse movimento todo que eu preciso ter de observação, de entendimento da minha relação com o meu corpo, né? E eu não percebo a importância da limpeza, do deixar ir. E eu falo muito sobre o deixar ir, né? Porque o maior processo de conclusão e de liberação, e de leveza, e de saúde, é quando a gente deixa ir. Só que a gente também tem que deixar aí as emoções velhas, os pensamentos antigos. A gente também tem que desapegar de tudo aquilo que a gente quer repetir na vida. Porque a gente tem esse sistema que está muito relacionado com esse cérebro reptiliano, né? É isso que me tira a energia. Oi? É isso que me tira a energia. Agora que você falou, isso no final do dia é exatamente essa coisa do não conseguir deixar ir. Inclusive, a preparação para dormir é um processo de a gente deixar ir. Então, quando a gente faz a prática da gratidão, a gente olha tudo de bom que a gente teve no nosso dia e agradece. A gente olha tudo que não foi tão bom, mas entende o porquê daquilo, digere aquilo, né? Transforma aquilo em algo bom pra gente, porque o que é a digestão? Não é ficar com o que é bom e deixar ir o que não serve. Então, a gratidão, ela faz exatamente esse processo nas nossas emoções. Ela faz com que a gente fique com o que é bom e elimine o que não serve. Então, a prática da gratidão, ela é o próprio processo da digestão das emoções. Então, é muito importante que a gente coloque a prática da gratidão no final do dia, né? Bem em sincronicidade. Porque emoções são energias e elas também geram toxinas emocionais. São as amas emocionais. Por exemplo, no meu caso, eu demorei 2 a 3 noites fora de casa no cantor. Então, não dá para ter uma rotina bem certinha em relação a sempre que naquela noite eu vou acordar, às vezes 2, 3 vezes. Como é que fica? Então, você tem que entender qual é o horário principal. Você tem que buscar isso. Se você tem condições de escolher o horário do seu plantão, você vai buscar sempre estar no horário que você possa dormir pelo menos até as 2 da manhã. Esse horário é muito importante. E aí, se você puder pegar o plantão depois das 2, ok. Mas antes das 2, até as 2, das 9 às 2, se você puder dormir, esse horário é fundamental. Por isso que eu estou dizendo, gente, aí vocês vão lá e falam da medicina, só que a gente tem que ter esse entendimento de como o corpo funciona. Por isso que tem que ser integrativo, porque você tem que trabalhar a favor de todas as informações que a gente recebe, né? A respeito de nós, do nosso funcionamento, de como o meu corpo funciona e quais são os momentos mais importantes que eu tenho que cuidar, vão diretamente interferir nas escolhas que eu faço com a minha interação com o meio. Porque eu vou entender qual é a minha melhor escolha. Entendeu? Se eu sou ignorante, eu falo, vou pegar o plantão até as 2 e depois eu durmo. Só que isso não é bom para você, na verdade. Entendeu? Então é importante que a gente entenda isso. E como plantonista, você também vai ter que entender que você tem um ganho e tem uma conta que você vai pagar, tem um preço. E aí você vai ter que fazer uma escolha mais cedo ou mais tarde, porque isso vai se refletir. Oi? Pode ser uma vida inteira. Então, quanto antes. Já que eu vou ter que fazer uma escolha, então seja o quanto antes. E aí você tem que colocar toda a energia para fazer essa mudança, essa transformação, porque isso com certeza vai te agravar. E aí, às vezes, o próprio agravamento faz com que eu tenha
aquilo que eu chamo de depressão. E depressão pode ser ter muitas causas, que na verdade é um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vem de várias questões. Pode ser desse processo que fica deficiente com a questão do sono, pode ser a parte nutricional, mas não é o que eu como, é o que eu assimilo, é o que eu elimino, é o que eu não assimilo, é o que eu não elimino. Então, assim, às vezes eu como super bem, só que o que é comer bem no meu corpo? Então, se eu não me conheço totalmente, e você não vai se conhecer totalmente se você não fizer uma pesquisa muito grande de tudo que está acontecendo mesmo no seu corpo, isso requer investimentos, requer uma mudança de hábito em relação ao entendimento da importância da prioridade que você dá na sua vida para você. Você vai agravando e vai buscando como causas, significados que não são coerentes com a causa do seu desequilíbrio. Então, muitas vezes, a gente começa um processo de suplementação e acabou. É o mesmo marido, a mesma mãe, é o mesmo trabalho. Só que, na verdade, o que estava deficiente em você era a sua questão nutricional. E isso impacta demais. Vocês não têm ideia de como fica reativo, agressivo, nervoso, depressivo. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Entendeu? Então, quando a gente inicia um tratamento, a gente tem que ter esse olhar muito integrativo, gente. Porque você não vai tratar uma questão só. Você não pode ir buscar tratar só energética. Você não pode buscar tratar só a questão espiritual. Porque existem outras coisas acontecendo no nível do seu corpo físico. Isso é fato. Então, a gente sempre vai tratar o desequilíbrio do físico para o sutil, do denso para o sutil, quando é desequilíbrio. Porque, na verdade, o desequilíbrio começa do sutil para o denso. Só que, quando chegou no corpo, é a nossa sinalização de urgência. Então, a gente começa do corpo, fazendo a pesquisa no corpo, tratando do corpo, inserindo atividade física, modificando rotina. Não existe resultado sem mudança de hábito. Não existe. Não importa qual seja o seu hábito. Se você está agravado, ele precisa ser mudado. Isso é fato. Aí você vai falar, nossa, mas eu tenho os melhores hábitos. Para você não está funcionando. E outra coisa, não se cristaliza hábito. A gente tem que mudar constantemente, porque o que a gente consegue ter de resultado num primeiro momento é o ápice do resultado. Depois, o seu cérebro ele vai se acostumando com aquilo e já vai gerando uma situação onde você já não tem mais ganho. Então é importante sempre estar desafiando sem gerar estresse, porque o estresse gera muito gasto energético. E aí a gente vai entender que muitas coisas são fatores de estresse, né? Inclusive a atividade física em excesso é um estresse para o corpo. Então a gente tem que entender muito bem qual é o momento que eu tenho que pôr mais atividade, qual é o momento que eu tenho que diminuir a atividade, porque se eu estou com o meu corpo muito estressado, a atividade física também não pode não ser boa num determinado momento. Então por que eu estou trazendo esse conceito da base, do entendimento de onde eu gasto energia, se eu estou podendo gastar energia e aonde eu recebo energia? Então a gente começou falando que os hábitos edificantes à noite, coisas que me alimentam. Então a gente precisa ter a música que não me pede digestão, músicas que tenham letra e que tenham algum significado, vai pedir que você digira isso. E aí, para você digerir, você tem que pensar em alguma coisa que você já viveu, relacionado ao que aquela letra da música está te trazendo. Então, é todo um mecanismo. Nada passa desapercebido. Tudo tem que ser digerido. Então, a gente tem que ir para a máxima do menos. Quanto menos eu coloco para dentro para digerir, mais eu ganho. E nesse momento que a gente está vivendo no planeta, a gente está precisando digerir muita coisa, por isso tanto agravamento, por isso tantas doenças autoimunes também.
A gente vai falar muito sobre a característica de cada doença, a vibração de cada doença, a vibração de cada elemento, de cada mineral, né? E por que eles vibram e aonde estão, e a vibração de cada órgão, para que a gente entenda bem isso. Tá? Mas isso eu vou trazer para vocês amanhã, porque hoje eu preciso que vocês tenham essa primeira base e a gente trabalhe a eliminação na prática dos exercícios. Vamos beber água. Tá todo mundo numa escassez de água surreal, ó. As garrafas estão tudo com 2 dedos de água. É impressionante isso. Todas as garrafas estão com 2 dedos de água. Aí já ficou meio claro. Não, mas vamos encher as garrafas. É um grande agravamento. Porque o que vai acontecer? Vocês não vão poder encher porque eu estou falando, isso aqui, vocês vão deixar de beber quando o corpo ficar pedindo. Então, rapidinho. Tá. Então, se manter sempre com uma garrafa de água cheia, né? Porque a gente precisa muita água também para o nosso processo de limpeza e eliminação. Então, gente, a gente falou bastante sobre dar o foco e eliminar. E aí vocês me ouvem falar muito de parem de estudar, parem de colocar pela mente. Por que isso? Porque nesse momento que a gente está, a gente tem que digerir as informações sonoras, as informações visuais, tudo que a gente vê informado, os rótulos vão bater naquilo que a gente vê, vai trazer toda a informação energética daquilo. Mesmo que a gente não pense sobre ou não perceba, a gente está digerindo essas informações e aí é muito processo de digestão do corpo. Então, fazer essa limpeza, a gente faz a limpeza da cria dos olhos, a gente faz também vários processos de cria que estão relacionados com isso, com limpar, né? E aí a gente tem exercícios específicos para limpar os olhos e para limpar todas essas informações visuais do dia. Isso, prenda atenção. Passou na frente uma vez, já ia passar a segunda. É que a minha energia foi assim, não! Entendeu? Aí ela se ligou, mas aí... Pisciano. Não é pisciano, olha lá o que você está validando. É trazer energia para a Terra e estar em presença, né? Não ficar flutuando. Isso é muito importante. Essa distração já é um hábito. E talvez você precise entender por que você se distrai. Eu acho que pode ser um mecanismo do seu corpo para você não digerir mais nada. Então, ele realmente, quando a gente começa a ter muito acúmulo, você não consegue ter concentração. Por quê? Porque o corpo não quer que você ponha mais nada para dentro. Então, você fica flutuando. Você passa, o que foi mesmo? Nossa, o que eu estou fazendo? Você não pode mais pôr coisas para dentro. Na verdade, então é um mecanismo do corpo mesmo. Mas eu acho que também é uma mania de querer ajudar tanto todo mundo. Mas aí não é a mania, o quanto você está pondo para dentro das situações do outro. E aí você se torna aérea. Porque é um mecanismo do corpo para que você não traga mais conteúdo. Que pode ser conteúdo emocional do externo. Não sei. Mas aí a gente tem que parar para entender o porquê. E aí quando você dá esse espaçamento para o corpo, você diz, ó, eu vou ficar somente com a minha energia, você fica com a sua, porque eu já estou agravada demais. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Primeiro, aprender, ter a humildade de entender que você não pode ajudar. Não dá para você ajudar, porque você vai ajudar de forma muito rasa. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Então, como é que você ajuda alguém? Às vezes você atrapalha. Qual a melhor forma de você ajudar alguém? Dizer para a pessoa, olha, é muito mais complexo do que parece e eu não vou te ajudar ainda, vou te colocar mais coisas para dentro que é distorcido. Eu te aconselho a buscar um profissional, um médico, um terapeuta que vai fazer o trabalho completo. Eu não vou poder fazer esse trabalho agora.
E isso é o melhor que você pode fazer para um amigo. Muitas vezes você está entendendo que te procurou e você teve uma conversa e ele não melhorou, e aí ele te procura de novo para ter essa mesma conversa e ele não melhora, e aí você consegue otimizar o seu tempo, porque você está tendo gasto energético com aquilo que está se agravando, e também otimizar o tempo dele para alguma coisa que você já está vendo que não está servindo. Então, isso é agir com verdade. Porque o que a gente faz? A gente coloca a porcaria do condicionamento social da educação, ou os condicionamentos sociais, ou o medo de ser julgado, o medo de não ser compreendido e o medo de gerar conflito, né? E aí a gente coloca as nossas situações que fazem com que a gente não consiga viver em verdade, porque eu não sei dar o não, porque o não gera conflito, o não gera problema, então é melhor eu dar o sim. Só que esse sim está te custando e está custando muito para o outro. Então a gente também está gerando um karma aí. E relacionamento verdadeiro, intimidade, amizade, pede que você consiga dar o não e receber o não. Então, se eu não sei dar o não, é porque também não sei receber o não. Quando o outro me dá o não, eu sofro, eu gero conflito, porque senão você daria o não, né? Então, você precisa trabalhar em receber o não também, porque é importante. Se o outro diz, não quero falar com você, isso não pode ser um problema. Não pode ser um problema que estarta seu complexo de inferioridade, seus problemas de rejeição, todas as suas questões. Não pode. O outro tem o direito de não querer falar com você, de não querer te ver, de não querer estar com você. Ele tem o direito de escolher se relacionar com uma outra pessoa nesse momento. Então, se a gente não tem nem o básico do entendimento que o outro tem o direito de não querer estar com a gente não consegue receber um não. E se eu não sei dar um não, eu também me agravo, porque eu me forço a estar em relacionamentos que eu não quero estar. Eu me forço a ouvir coisas que eu não quero ouvir, ou que eu não preciso ouvir, né? E isso tudo também vai ter que ser digerido. Então, eu estou trazendo as bases de agravamento de forma muito mais ampla, e que é aquilo que a gente está fazendo constantemente na nossa vida, que é porque a gente agrava. Tá? E é por isso que a gente acaba gerando doença. Tá? Então, assim, a gente precisa se trabalhar para receber o não. E a gente precisa entender o porquê que eu me sinto rejeitado se o outro não me quer. Ou não quer ter uma experiência comigo. Isso significa que ele não gosta de mim? Não, porque você tem um relacionamento com a pessoa. Isso não significa que ela não gosta de você. Gostar é muito relativo. Hoje ela pode não estar gostando muito, amanhã ela está gostando pra caramba, depois de amanhã ela pode falar, nossa, que incrível essa pessoa. E depois ela pode falar, que saco essa pessoa, porque não tem uma coisa cristalizada. Nós somos movimentos constantes. E às vezes você está com uma energia boa, às vezes você está com uma energia que é um saco, às vezes você está desequilibrado e surtado. Então isso tudo faz com que as pessoas queiram estar com você ou não queiram estar com você. Dependendo de como você está. E você tem que ter clareza para isso. Porque se você confunde tudo, cristaliza e acha que o outro gosta ou não gosta, e você só pensa assim, essa pessoa não gosta de mim. Não, a gente não está tendo uma sinergia porque talvez eu não estou num momento bom. Isso não significa que no próximo momento ela não vai gostar de você, ela não vai querer estar com você. E não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de está sendo bom ou não está sendo bom estar junto nesse momento. E a gente vê isso nas relações. Porque você se relaciona há 20 anos com uma pessoa, e em vários momentos não é bom, em vários momentos é incrível. Né? Então, assim, a gente é mudança constante. Então, se a gente não consegue ter clareza com tudo isso, a gente não digere. E a clareza é importante para a digestão. Tudo aquilo que é distorcido, que não é claro, vai fazer com que eu precise digerir muitas vezes, até porque eu vou atrair essas situações muitas vezes. E aí eu vou ter urgência para digerir, e eu acabo atraindo energeticamente tudo aquilo que eu ainda não digeri, que eu preciso eliminar, né? Então o processo do agravamento está também
na minha estagnação em relação a tudo aquilo que eu preciso evoluir, tudo que eu preciso deixar ir e tudo que eu preciso processar dentro de todas essas questões. Então, eu já arrasto tudo isso, já trago tudo isso de outras experiências de outras vidas e eu já vou nascer com essas energias que precisam ser digeridas, que eu estou há muitas experiências não conseguindo digerir. Então, veja só, que a gente arrasta, isso está além da nossa experiência. Então, assim, é urgente digerir, é urgente se trabalhar, é urgente resolver essas questões. E essa é a base do agravamento do corpo físico, das doenças. Amanhã a gente vai entender cada frequência, de cada pensamento, de cada emoção, e o que isso gera como desequilíbrio. A gente vai entender esse circuito. Não a doença. Como vocês ouviram a doença? Cheguei aqui, eu tenho uma enxaqueca. Aí outra, não, porque eu tenho. E eu não estou compreendendo isso como vibração, como energia. Não estou entendendo o meu processo. Aonde eu não estou eliminando, aonde eu estou eliminando, onde eu estou fazendo metabolismo, né? Dessas emoções, onde eu não estou fazendo, onde eu estou estagnado, onde eu não estou evoluindo, o que eu deixo ir, o que eu não deixo ir. Tudo isso tem que chegar. Aí eu pergunto para vocês não sabem nem responder, vocês nunca pararam para pensar. Então, qual é a relação de vocês com vocês mesmos? Vocês estão muito por externo. Nunca me preocupei no meu corpo, funcionamento do meu corpo. Eu acho que isso é uma questão para quem estuda medicina. Eu acho que isso é uma questão para quem vai trabalhar com isso. Eu não vou trabalhar com isso, eu sou advogado. Mas você tem um corpo, que é a base de você estar bem ou não estar bem. Então isso não é uma questão para o médico, todo mundo tem que estudar isso. Quando você já nasce com uma doença, por exemplo, eu já nasci com osteoporose. Nesse caso, que não é nenhuma doença que normalmente acontece, né? Isso já vem na infância. Isso aí, qual é o desequilíbrio? Já nasci assim. Acabei de dizer. A gente já está há muitas experiências não conseguindo digerir determinadas situações e eu já vou ter que nascer com isso, que é para olhar para isso, entender isso, compreender e conseguir digerir nessa vida, nessa experiência. Então, por que eu já vou nascer com uma determinada doença? Para eu não perder nem o tempo que eu já tenho perdido. Em várias experiências eu já não estou processando, então eu já tenho uma tendência a estar num embotamento, numa cristalização. E eu não posso perder essa chance agora. Então eu já vou nascer com um desequilíbrio. Porque ele vai me fazer refletir desde muito nova. A primeira pergunta que eu vou fazer é por que eu? Porque é uma doença que é uma doença de velho. Por que eu já tenho que vir com isso? Por que isso aconteceu? E quando você faz essa doença, essa pergunta, se você realmente quer a resposta, você vai ter que se entender. Vai ter que entender o seu corpo. E você vai buscar se entender. Então, você vai procurar médicos, profissionais, não sei o quê. E a base da cura, eu não falei que é um entendimento total? É o esclarecimento, é a compreensão. Então, por isso. Agora, veja bem. A forma como você está ouvindo isso, ela pode ser muito cristalizada. Porque se há muitas vidas você já não conseguiu digerir, provavelmente quando eu falo, você nem entra nisso. Você continua no desequilíbrio. Então amanhã, depois você vai falar assim, e aquilo não servia para mim, é muito interessante, mas eu tenho a doença, eu tenho osteoporose. E você só fica pondo foco energético nisso. Eu acho que o universo já te trouxe essa resposta 1 milhão de vezes. O que me fez não entrar no processo de me conectar verdadeiramente com essa resposta e realmente me comprometer com a minha cura? É isso que você tem que se perguntar. Porque eu vou te dar uma resposta, pode ficar no nível da mente. Você já leu não sei quantas mil informações a respeito disso ou não? Sim ou não? Sim. E o que você fez com isso? Transformou em cura? Não. Então é isso que a gente tem que se perguntar. Porque eu não estou comprometido verdadeiramente. Então eu fico só no entendimento que é da razão, do mental, e não aprofundo. E aí você pode usar esse curso
para continuar ficando assim, já que em 1 milhão de vezes você recebeu essa resposta e não usou, não integrou, não trouxe para a vida, ou você pode usar isso para ser um momento de start. Geralmente, com o meu campo de energia, você vai usar para ser um momento de start, de compreender que parou. Eu não preciso mais da informação no nível mental, eu preciso da mudança na vida, né? E aí a gente vai ver como é que faz isso. Porque assim, você falou muito em relação a digerir e deixar ir, mas essa linha aí ela é muito tênue. Como que muitas vezes, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu muitas vezes acho que deixo muito ir, não me apego, não me preocupo muito com as coisas, e acho que tem coisas que deveriam ser digeridas, então eu acho que eu deixo ir sem digerir. Isso também acaba trazendo algo ruim para você. Você não deixou ir, você entrou naquele sistema de proteção que ela entra. Não lido com isso, não olho para isso. Eu acho que aquilo não é relevante e muitas vezes. Mas aí você não olhou para isso, não lidou com isso, passou por cima disso, só que você não deixou ir. Porque isso está em você, você vai atrair novas situações. E daí, constantemente fazendo isso, você vai entender que você precisa digerir. Eu acho que quando você não digere, você não deixa ir. Não deixa ir. Tem que ser você vai ter um acúmulo, né? Aquilo vai ficar dentro de você e o seu corpo, todo o seu sistema energético, que é onde existe a inteligência mesmo divina agindo, que é o que eu de verdade estou fazendo e não aquilo que eu acho que eu estou fazendo, vai gerar vibração para você atrair uma nova experiência para conseguir fazer o processo da eliminação, da digestão do entendimento para não precisar repetir mais aquilo. Tá? Alguém mais tem dúvida? Não? Vocês já conseguiram sentir o campo agora? A partir de agora, vocês vão começar a sentir o campo com peso. E aí vocês vão sentir uma dificuldade, talvez até de pensar. Então precisa colocar mais intenção de estar presente, tá bom? Então tá. Vamos beber minha água. Então, às vezes eu tento fugir, né? E isso é uma coisa que mais acontece. As pessoas fogem do conflito, das situações, daquilo que não vai ser legal, que é chato, e elas acabam não lidando, e isso é o que vai gerar essa somatização, né? De experiências que não foram processadas. É uma questão de processamento. Por isso que eu digo que à noite a gente vai fazer a prática da gratidão, porque aí eu vou rever meu dia. Eu preciso fazer isso. Eu preciso parar à noite e olhar tudo o que aconteceu no meu dia e ir trabalhando a gratidão. Porque o que a gratidão vai fazer? Transformar. Ela vai digerir as emoções. Ela vai digerir os pensamentos que não foram adequados ou assertivos naquele momento. E ela vai trazer clareza, porque a gratidão está alinhada com consciência. Então, quanto mais eu faço esse exercício, mais eu consigo eliminar as energias que estão relacionadas às amas emocionais e às amas mentais também, né? Porque isso é muito importante. Lembrando que vem do sutil para o físico, para o denso. Ok. Então, a gente falou que pequenas escolhas como a roupa que eu vou usar são grandes escolhas. E aí, qual é o momento de fazer isso? No momento que eu já estou me organizando para o dia seguinte. Então, eu paro tudo de atividade, colocar coisa para dentro, e a partir das 6 horas da tarde começo a organizar o meu próximo dia. Então, eu vou organizando tudo que eu preciso para o meu próximo dia. As informações para o dia de amanhã. Eu não preciso fazer isso a longo prazo, porque quando eu pego e tenho um super desgaste para organizar o ano inteiro da minha vida,
eu vou ter uma perda energética absurda para coisas que vão mudar. Porque tudo muda o tempo inteiro. Então esse planejamento, ele é uma coisa que não é real. Porque a sua vida vai te trazer mudança. Você vai ficar doente, essa doença vai ser, na verdade, uma eliminação do corpo, mas você pode, de repente, precisar ficar dormindo, deitado. Seu corpo está pedindo. Alguma coisa pode acontecer com o seu filho, no trabalho, isso que as coisas mudam. Então a gente não se organiza a longo prazo, a gente se organiza por um prazo curto. Eu geralmente me organizo para o dia seguinte, né? E aí eu vejo só o meu dia seguinte, eu nunca me projeto para muito longe. Quem me projeta para muito longe é o escritório do Maria Flor. Sempre com a seguinte situação: tudo pode mudar. Eu sempre digo para eles: vocês querem fazer o planejamento, é importante por causa de datas, saber os cursos, os lugares, ok. Só que tudo pode mudar. E eu deixo claro para todas as pessoas que me seguem, tudo pode mudar, né? Então, assim, é um planejamento, mas tem uma flexibilidade. E aí quem faz isso não sou eu. Definitivamente eu não perco energia para fazer isso. Então eu contrato alguém para fazer esse planejamento a longo prazo. E aí o que eu faço? Pode ser que no final da semana eu queira entender o que vai ser minha semana. E aí eu posso perguntar: como é que está a minha semana? Para quem está fazendo esse planejamento a longo prazo. Aí vai dizer: olha, você tem essas coisas que estão meio que pré-agendadas. Eu vou falar: ok, me passa isso. E aí eu vou olhar a minha semana só. Eu vou dizer: bom, realmente disso eu quero viver tais coisas. Essas coisas eu não quero viver porque não está mais fazendo sentido. Ou não é o momento. Aí eu informo o escritório: essas coisas eu não vou viver agora. Organiza onde você quiser. O que eu vou viver? Boto foco energético no que eu vou viver. E aí daquilo eu organizo mais ou menos a minha semana. E um dia antes eu organizo o meu dia, porque tudo vai mudando. E o que acontece? Já entram outras situações que de repente eu posso entender que eu quero viver. Então eu vou organizar o meu dia sempre um dia antes. Eu não uso agenda por escrito, de jeito nenhum, porque eu tenho coisas muito pontuais do que eu vou precisar fazer. Se eu tenho uma programação da vida, é óbvio que eu vou ter que ter agenda, porque eu anotei tudo até não sei quando, até no final do ano, então eu vou ter que precisar olhar. Mas eu não tenho agenda. Minha agenda eu faço e é tudo na cabeça. E eu sei exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte, porque eu estou pondo foco energético no meu dia. Não faz sentido eu pegar a agenda: nossa, agora eu tenho que fazer isso, né? Eu não coloquei foco energético, a energia para aquilo. Então, para mim não faz sentido. Eu já me conecto com o que eu vou viver. Só que eu não me conecto a longo prazo, eu me conecto a curto prazo. Então isso também faz com que eu tenha uma organização para mim que poupa energia, né? E aí a gente tem que saber os investimentos que a gente faz. No caso, eu tenho trabalho fixo, trabalho de 8 a 6, então o meu planejamento de vida profissional é esse. Eu trabalho de 8 da manhã até 4 da tarde. Então eu planejo a minha semana, eu planejo o mês por causa de médico, de afazeres. E é ruim isso. É uma coisa ruim, porque aí eu vejo uma parte de organização também. Para mim cabe como organização e como não me gerar ansiedade por não saber o que é, o que eu não vou, o que eu tenho ou não para fazer. Porque também passa pela minha cabeça. Não, então, eu estou explicando. O planejamento semanal. Pois é, no caso sou eu que tenho que fazer o meu planejamento. Sim, todo mundo é quem tem que fazer isso não existe. Você achar que alguém faz para você. Não tem. Mas eu estou dizendo, até o semanal é sadio. O mensal é alguma coisa a longo prazo no sentido de... Pode ou não dar certo, mas assim... Algumas coisas como o médico, que no meu planejamento diário acontece de repente eu preciso marcar o médico, ele só tem agenda para não ser bom. Então tá lá. Então quando eu for ver a minha semana, eu pego aquela informação e coloco aqui.
mas não que você fique conectada com... Você está projetando muito longe. Isso gera uma demanda de gasto energético muito grande. Agora, o meu dia tem que ser bem planejado. Aí o que acontece? Eu jogo para muito na frente e não consigo ter foco de planejar o meu dia. Isso é o mais importante, porque é onde eu vou perder a energia. Eu sempre perco a energia no agora, no hoje. É onde eu vou perder a energia. Então eu deixo de fazer coisas que às vezes são mais importantes. Como, por exemplo, decidir qual é a roupa que eu vou vestir. E aí o que acontece é que eu vou dizer, eu não tive tempo porque eu tive que fazer coisas que eram mais importantes. Para quando? Para hoje? Para hoje? Né? Você projetou coisas mais importantes para muito longe. E aí você não soube organizar a sua demanda de vida. Demanda de vida, é o que eu estou dizendo. Então eu tenho que entender o que eu vou comer. E o que eu vou comer também vai demandar, porque é muito importante que eu coloque para dentro. E só a organização do que eu vou comer já requer muito, né, desde todo o processo que é entender, porque eu não posso deixar para o momento que eu tiver a fome decidir isso, né, porque eu vou fazer uma escolha péssima. Né? Então eu vou ter um gasto energético necessário, então eu começo a entender onde eu devo gastar energia, onde eu não devo gastar energia. E o que as pessoas fazem? Não se preocupam com isso, vão em qualquer lugar, fazem uma escolha de se alimentar na urgência e na pressa, e aquilo que você precisa pôr para dentro de maior qualidade, você não está olhando. Né? Então, tudo isso é importante a gente entender, como é que a gente está fazendo essas nossas escolhas. E aí eu começo o meu dia dando foco no quê? Então é mais importante fazer as reuniões. Então eu marco uma reunião em cima da hora do almoço, ou encaixo alguma coisa em cima da hora do almoço, que vai fazer com que eu não tenha o momento mais importante do dia para nutrir o meu corpo físico realmente. Ou eu faço a reunião no almoço, e aí eu tenho que digerir 1 milhão de coisas. E essa reunião, será que ela é tão fundamental, tão importante assim, quanto se alimentar? Né? É tão importante assim atender um paciente a mais, porque a minha agenda está lotada? É tão importante assim atender um cliente a mais? É isso que a gente tem que começar a entender. Quando a gente entende essa questão do gasto energético e as escolhas que a gente tem que fazer, você não cai mais nessas ciladas da mente, que diz assim, nossa, você tem 20 pacientes para atender hoje, só que você só poderia atender 10. O que você vai fazer? Vai se matar. Você não vai comer, você não vai dormir, você não vai fazer nada do que você precisa fazer. E aí você fica nesse loop. Porque você entende que, é importante, senão eu não vou ganhar dinheiro. Só que você não vai ganhar dinheiro, porque você está rendendo pouco. E talvez um paciente, ele possa ser um potencial para você se você estiver muito bem alinhado. Ou um cliente pode ser um potencial para você se você estiver muito bem alinhado. Coisa que em 20 você não consegue, porque é correndo. Então tá, você tem uma sensação de que você está atendendo 20 para venda, só que você não faz uma boa venda. Entendeu? Então tudo isso a gente tem que começar a mensurar. O quanto eu perco de energia, quanto de resultado eu tenho, e é assim que a gente começa a fazer escolhas para não ficar nesse loop. E aí ficar na escassez, né? Uma série de coisas. Em cima do meu computador, porque eu trabalho com meta, então eu almoço lá, comendo e trabalhando, e agora eu estou pensando quanto eu deixo de alimentar direito. Você não dorme à noite, no horário de nutrir, no horário de comer você não se nutre, e você está agravado. E aí o agravamento é o quê? É um desequilíbrio no meu sistema metabólico, com certeza eu vou começar a engordar, começar a acumular, porque eu não estou conseguindo eliminar, né? Digerir. Então tem um resultado aí para o corpo. E aí a gente vai falar de relacionamento. Como é que a gente faz as nossas escolhas para se relacionar?
Quando a espiritualidade me trouxe a informação que eu baixaria a nova consciência da nova forma de se relacionar, da nova sexualidade, de uma série de coisas, eu falei, opa, que desafiador. Mas é sempre assim. Mas eu